Olá, deixar uma mensagem aqui que o Espírito Santo acabou de me revelar. Você que está servindo a Deus, você que que serve a Deus, que busca a Deus, que vive conforme os seus princípios, conforme os seus mandamentos, e parece que sua vida está difícil, parece que as portas se fecharam, parece que quanto mais você busca a Deus, parece que em vez de alavancar algumas áreas da sua vida, parece que na verdade parece que você recuou, parece que vem escassez, mas eu tenho algo para te dizer. Em Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Versículo 1. Ao seguir, Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 1, o Espírito leva ele para ser tentado pelo diabo. E versículo 3, o tentador, o diabo, questiona Jesus: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha a astúcia cilada do inimigo. O inimigo ele não vai te tentar quando você estiver no auge da sua carreira espiritual, carreira ministerial, quando você estiver no auge das bênçãos de Deus, quando você estiver em posições de honra. O inimigo ele vai te tentar primeiramente no deserto. Ele vai te tentar no deserto. Deserto simboliza escassez. Deserto simboliza, para quem não tem maturidade espiritual, deserto simboliza abandono de Deus. É ali que ele vai questionar: ué, mas você é filho de Deus mesmo? Ele vai questionar a sua paternidade de Deus no deserto. E aí que ele entra em cena. É por isso que tem pessoas que às vezes falam pra você quando você tá num momento difícil: ué, mas cadê o seu Deus? Ué, mas você não serve a Deus? Mas você não adora a Deus? Pois é. Essas pessoas estão sendo usadas ou pela carne ou pelo inimigo. E é neste momento que o inimigo vai usar pessoas, e é nesse momento que ele pode aparecer até mesmo como anjo de luz. A Bíblia fala que o tentador, o diabo, apareceu para Jesus, mas a Bíblia não fala com que forma, com que aparência que ele apareceu. Geralmente ele aparece com o próprio apóstolo Paulo como anjo de luz. Às vezes pessoas da igreja vão questionar: ué, mas você não serve a Deus? Você não teme a Deus? E está passando por isso? Pois é. Ele vai chegar no deserto. Quando você estiver passando no deserto, você sendo fiel a Deus, ele vai te tentar perguntando se tu és o Filho de Deus. Então ele vai questionar isso. E aí eu aprendo aqui que, primeiro, é nesse momento que você tem que provar para Deus que você não serve a Ele pelo que Ele dá, mas você serve pelo que Ele é. Então você não serve, você prova que ama Deus pelo que Ele é, né? Amando pelo que Ele é e não que Ele pode dar. Então eu provo que ama Deus não transformando pedras em pães, mas que eu conheço a sua palavra. Porque aí Satanás vai falar: diabo, né? Olha, transforma essas pedras em pães, tu és o Filho de Deus. Eu não provo para as pessoas que amam a Deus transformando pedras em pães. Eu provo que ama a Deus conhecendo a sua palavra. Então conheça a palavra, viva a palavra. E quando pessoas ou inimigos chegar perto de você, você vai ter maturidade espiritual para saber que você é filho de Deus, que Deus não te abandonou nesse deserto e que você não precisa transformar em pedras em pães. Você não precisa provar para ninguém. As pessoas saberão que você é filho de Deus. E aí quando Jesus renuncia à tentação do inimigo, o que acontece? Aos anjos vêm e o servem. E aí depois ele prega com autoridade e as pessoas perceberam que era o Filho de Deus. Aí depois os próprios demônios questionaram lá no Gadareno, eles já perceberam que era o Filho de Deus. Já se prostram já e adoram. Na Bíblia, assim que a Bíblia fala, que todo do joelho se dobrará e toda língua confessará. Até os demônios sabem quem é o Filho de Deus. Então, você prova que é filho de Deus, que é temente a Deus, o amando, renunciando, negando as tentações e conhecendo a palavra. Amém? Que Deus abençoe nesse deserto, que Deus dê força no deserto, que Deus possa dar estratégia e que os anjos vão chegar para te servir como já serviu Jesus. Esse deserto tem um tempo, um deserto que você pode estar passando. Lembrando no início que eu falei, quem está passando um momento difícil, um deserto na vida, um deserto entre aspas, né? Um simbolismo aqui. Deserto pode ser uma escassez, uma porta fechada, deserto simbólico. Então, se você está passando isso, saiba que Deus vai passar com você e Ele tem um tempo exato. Jesus passou 40 dias. Não é para você viver a vida toda no deserto. Tem um tempo, e esse tempo é para te forjar, para você aumentar a sua fé, para você ter mais experiências com Deus e para você provar a Deus, não o inimigo, mas para provar a Deus que você o ama de verdade pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Tá bom? Que Deus abençoe e lhe guarde.